Nobres irmãos em Cristo, a paz do Senhor. É com prazer que estamos juntos, mais esta vez, para estudarmos a lição da Escola Bíblica Dominical. A escola que evangeliza enquanto ensina, a escola que doutrina enquanto ensina, a melhor do mundo, a Escola Bíblica Dominical. É a lição de número 7 que estamos a estudar neste domingo, 13 de fevereiro de 2022, e o tema da lição: a Bíblia transforma as pessoas. Que coisa linda! A Bíblia funciona como agente de transformação das pessoas. Eu sou fruto dessa transformação. Jesus, por seu grande amor, bondade e misericórdia, nos deu a sua palavra, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Este livro aqui, este livro, Jesus nos deu esse livro. E lendo esse livro, a cada dia, ele vai nos moldando, nos transformando. E isso que é muito lindo na palavra de Deus. Nenhum outro livro consegue fazer o trabalho que este livro faz. E escuta o textuário. Por que ele consegue fazer isso? Porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Hebreus capítulo 4 e o versículo 12. Em um único capítulo, aparecem aqui 7 ações importantíssimas que a Bíblia faz, que a Bíblia promove. Coisa maravilhosa, só a Bíblia mesmo faz isso. Verdade prática: a palavra de Deus é viva, anula os conselhos das trevas e nos torna humildes diante de Deus. Quer dizer, como sendo uma espada de 2 gumes, ela é um elemento pérfuro cortante. Ela perfura, ela corta para lá e ela corta para cá. Tinha até um canto, há um tempo atrás, que dava a ideia de que isso de fato é verdade. Se cantava assim: e esta espada de 2 gumes corta para lá, corta para cá. E tem que cortar, e ela corta mesmo. Ele só esqueceu de dizer que ela perfura também. Ela vai até a divisão da alma e do espírito. Mas ninguém, mais nada, consegue dividir alma e espírito. O liame entre os dois é tão forte, O vínculo que há entre alma e espírito, este vínculo é tão forte que só a palavra de Deus, ela consegue penetrar até a divisão, até a separação entre uma e outra coisa, entre alma e entre espírito. É muito fina essa separação, essa divisão, e somente mesmo a palavra consegue chegar lá. E eu louvo a Deus porque, tendo uma arma tão útil como a Bíblia Sagrada, tão perfeita quanto a Bíblia Sagrada, tão poderosa como a Bíblia Sagrada, Deus nola entregou. Deus colocou uma arma tão potente, poderosa nas nossas mãos. Arma essa que consegue até destruir fortalezas. Louvado seja Deus e bendito o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a Ele seja o louvor, a honra e a glória, porque Deus, irmãos, Ele é perfeito, Eu até gaguejei para dizer assim: Deus é ajuizado, mas eu acabei falando, Deus tem muito juízo, Deus é ajuizado, e Ele não colocaria essa arma na nossa mão, se ela não fosse uma arma tão potente, tão poderosa, porque iriam passar vergonha com ela nas mãos. Ia na hora do aperto tentar nos valer dela, e ela mascaria, exatamente isso.
mas como ela é perfeita, potente, poderosa, Deus sabe que essa arma não masca, e o crente pode empunhá-la e com ela avançar à luta, porque a vitória é nossa, no nome precioso de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. A leitura em classe para este domingo, Hebreus capítulo 4, versículo 11 até o de número 13, e 2 aos Coríntios, no capítulo 10, versículos 4 ao 6, que diz assim: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Que Deus tenha misericórdia de nós. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, conta no dedinho, por favor, é viva, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. 7 ações maravilhosas que ela é capaz de realizar. Então, estando o crente com essa arma na sua mão e plantada no seu coração, ele não precisa temer absolutamente nada. Versículo 13: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos, ou aos olhos daquele a quem temos de tratar. Em 2 aos Coríntios, no capítulo 10, verso 4, diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Glória a Deus! Isto é a leitura em classe para este domingo. Da própria leitura em classe, nós já depreendemos que se trata de fato de uma arma poderosíssima. E o tema da lição diz que ela é transformadora, uma arma poderosíssima que ela consegue até transformar pessoas, transformar vidas, transformar o homem velho em uma nova criatura. Desafia a ciência, desafia todo e qualquer raciocínio humano. A razão humana se dobra, porque está diante de algo muito poderoso. E diz o escritor aos Hebreus, debaixo da inspiração de Deus, do Espírito Santo, que a Bíblia ela é viva. Ela não é um livro qualquer, ela tem vida, ela tem vida, ela tem vida, ela tem vida. É isso que quer dizer, ela é viva, ou seja, ela é orgânica, ela se implanta em nós e ela nos transforma. Ela fala, ela direciona, ela ensina, ela redargue, ela repreende, ela aconselha, ela faz tudo isso que uma pessoa precisa para se tornar uma nova criatura em Cristo, para se tornar um novo homem, nascido de novo. Gente, isto é muito lindo. Só Deus que poderia, de fato, criar uma arma tão poderosa assim, viva, arma viva, um livro vivo, uma Bíblia que é viva, e ela é capaz mesmo de implantar vida em nós. Glória a Deus, Jesus é bom. Então nós temos agora, no primeiro ponto da nossa lição, algo maravilhoso a aprender. E o comentador introduz o primeiro ponto dizendo: a Bíblia é de origem divina.
Seu autor é o único Deus vivo e verdadeiro. É por isso que a sua mensagem transforma o nosso entendimento e nos faz compreender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isto é maravilhoso. Então, no primeiro ponto, nós encontramos: a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra viva de Deus. A Bíblia é a palavra viva de Deus. Este é o primeiro ponto da nossa lição. E no primeiro item deste primeiro ponto, nós encontramos assim: a palavra de Deus é viva e eficaz. Viva porque ela procede de um Deus vivo. Viva porque ela se mantém viva. A palavra de Deus se mantém viva. De noite ela está viva, de dia ela está viva. Nas horas felizes da vida, a palavra de Deus está viva. Nas horas difíceis ela está viva. Então ela é viva. A qualquer momento a palavra de Deus, ela é viva. E ela é eficaz por quê? Porque valendo da sua eficiência, o seu resultado é eficaz. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Por mais que alguém não perceba de imediato o efeito dela, ela não volta vazia. Ela faz aquilo para o que ela fora destinada. Ela faz. Ela trabalha no silêncio, trabalha no secreto, trabalha no profundo, na alma e no espírito. Na divisão dos dois ali ela trabalha. Ela vai além do intelecto, além da mente, além da memória. Ela vai além, muito além. A palavra de Deus vai muito além. E ela trabalha nessa divisão que é tão tênue que ninguém consegue, com seu próprio intelecto, chegar até por lá. Nenhum psicólogo, psiquiatra, psicanalista conseguem chegar à divisão da alma e do espírito, senão pela palavra de Deus, ou através da palavra de Deus, e ela por si só já faz isso, E interessante que ela, na boca de qualquer pessoa, a mais simples que você possa imaginar, ela tem a mesma eficácia, repito, ela tem a mesma eficácia do que na boca de um PhD ou pós-PhD, qualquer coisa que quiser inventar a mais que isso aí. Porque o poder está nela, o poder está agregado nela, na palavra, na Bíblia. E então, quando pronunciada, quando lida com aquela fé maravilhosa que ela mesma implanta em nós, então ela vai e ela alcança o objeto ou objetivo para o qual ela fora enviada. Talvez a pessoa nem perceba que foi atingido por ela, mas foi. É só esperar, a sementinha vai nascer, a sementinha vai crescer, a sementinha vai frutificar no nosso coração, porque ela é viva. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus e bendito o nome do Senhor Jesus Cristo. Em um segundo item do primeiro ponto, nós aprendemos: e a palavra de Deus é espada penetrante. E a palavra de Deus é espada penetrante. Ela é um objeto pérfuro cortante. Ela perfura e corta. Louvado seja Deus. É por essa razão que ela tem toda essa eficácia no seu resultado. Por mais empedernido que esteja um coração, a palavra de Deus o alcança e ela aprofunda um pouco mais. Ela vai até a alma, até o espírito, até o âmago da pessoa. E ali então ela produz o resultado para o qual o Pai a destinou. Louvado seja Deus. É claro que aqui
a palavra espada, ela não está no seu sentido natural e normal, porque espada é um aparelho, é um instrumento de guerra, é um instrumento cortante, perfurante, mas ela aparece aqui então no seu sentido figurado, quando nós temos que interpretar isso como sendo o poderio, o alcance da palavra de Deus, semelhante ao de uma espada. Louvado seja Deus. Há que também levar em consideração a ocasião que este livro for escrito, os armamentos de guerra, as armas mais potentes e poderosas que tinham na época, eram a espada. Então, se quisesse fazer uma analogia hoje, teria que levar em conta as armas mais potentes para o presente século, e a Bíblia ainda ganharia, porque ela é mais potente, ela é mais penetrante, é mais poderosa, é mais cortante do que a arma mais atualizada para a finalidade de guerrear. Então, essa é a Bíblia Sagrada que eu e você temos em nossas mãos. É este livro. Não podemos nos envergonhar e nem precisa se envergonhar. Quando alguém fala assim, mas eu não me envergonho do Evangelho, nem precisa. Se tivesse que ter vergonha, seria ela que teria que ter vergonha de andar conosco, porque ela é santa, pura, perfeita, e nós, longe disso, que Deus tenha misericórdia de nós, mas que quando nós a abraçamos de coração, que a leitura dela, ela interioriza em nós, então na verdade é ela que nos dignifica para portá-la, então não se admite a nenhum de nós nos envergonhar de carregar a Bíblia, de conduzir a Bíblia, de ler a Bíblia em público, na praça, no meio da rua. Já disse e repito, se é que alguém poderia se envergonhar, seria ela então que teria que ter vergonha de nós, que somos pecadores imperfeitos. E ela perfeita, santa, e saiu da boca de Deus, ela procede da boca de Deus, mas ela não se envergonha de nós, ela nos aceita abraçá-la, nos aceita estudá-la, aceita que nós aprendamos as suas lições, e isso é muito lindo, e é essa a finalidade para a qual ela nos fora dada, que eu e você, que todos nós, amemos este livro, estudemos este livro, conheçamos este livro, e assim, o que ela é, por ser viva, por ser orgânica, ela vai se incorporando em nós, e vai nos transformando no que ela é, santa, pura e perfeita, ela vai nos transformando também em santos, puros, perfeitos, cada vez que nós a estudamos, cada vez que nós a observamos, ela está trabalhando em nossas vidas, e vai nos aperfeiçoando. Que lindo, muito lindo este livro. Em seu terceiro item, ou subponto, a palavra de Deus é apta para discernir. Gente, que coisa linda, que coisa linda. A palavra de Deus é apta para discernir. Discernir é compreender com precisão, é entender com precisão, algo que não está muito claro. Por exemplo, você não sabe o que eu estou pensando, nem eu sei o que você está pensando agora, mas a palavra de Deus é apta para discernir isso, para entender. Glória a Deus. Além de ela ser apta para discernir, nós ainda contamos com uma segunda ferramenta, que ela mesma enumera para nós, o dom de discernir os espíritos, o dom de discernir os espíritos. Então, o próprio poder dela em discernir, aliado ao dom do Espírito, discernimento de espíritos, o crente fica equipado para o trabalho. Mas deixa eu te dizer mais uma coisa, Deus nos dá mais equipamentos ainda, Ele nos dá a palavra da sabedoria, e nos dá a palavra da ciência, que também é uma espécie de discernimento.
Gente, não precisa temer de ir para a guerra, para a batalha. Pode ir para a evangelização tranquilo, porque você está muito bem armado. Se aparentemente alguém passar e lhe jogar alguma coisa, lhe ofender, lhe ferir, proferir um palavrão, um xingamento, não esquente a cabeça com isso. Não esquente a cabeça. Sabe por quê? Porque quem mandou essa palavra está no controle e ele penetra aquele coração. Daqui uns dias, anote aí, daqui uns dias, aquela pessoa estará com o joelhinho dobrado lá perante o altar, aceitando a Jesus como Salvador. O que foi que aconteceu? É o poder transformador desta palavra. Glória a Deus por isso. Jesus é bom. Ele nos mandou esta palavra abençoadora para que com ela e através dela nós prosseguíssemos a nossa caminhada sempre como vencedores. O segundo ponto desta lição, ele aborda: a Bíblia anula os conselhos do mundo. Meu Deus, isso é muito profundo, mas isso também é muito poderoso. A Bíblia anular é tornar sem efeito, e desde a origem, a anulação, ela torna-se em efeito desde a origem. Um ato nulo, ele não produziu efeitos. E Deus é poderoso para isso, e nos mandou a sua palavra para isso. Onde ninguém consegue ir, é no coração alheio. Mas a palavra vai. Ela, além de discernir esse coração, agora ela anula os conselhos ruins que estão instalados ou se instalando nesse coração. E ela é poderosa, ela é essa arma que nós dispomos dela. Em seu número 1, o comentador diz: as armas da nossa milícia. A Bíblia, ela é essa arma, ou uma das armas da nossa milícia. Fique tranquilo, você está bem armado. Quem está com a palavra de Deus está bem armado, bem municiado. Eu ouvi um testemunho muito impressionante. Um certo evangelista, ele seguia seu caminho para cumprir a sua missão de evangelizar. E naquelas regiões de Minas Gerais, lá há uns anos atrás, e eu cito Minas Gerais porque eu sou mineiro, e quanto garoto, eu corri muito de boi bravo na estrada. Não era como aqui em Rondônia, que há um beco de cercas na beira da estrada. Lá as estradas, as fazendas, elas ultrapassavam as estradas, e então as estradas eram como se cruzando as fazendas. Quem andava por lá teria que passar no meio do gado. Como eu era garoto de escola, eu ia para a escola, então eu teria que atravessar pastos e fazendas para chegar até a escola. Então, esse evangelista, caminhando numa dessas fazendas, um daqueles touros, sabe aqueles touros que pega mesmo para valer, partiu para cima dele, e os homens que estavam olhando lá nem fizeram nem conta, deixa que acaba com esse bobão aí. Quando o touro chegava perto, ele levantou assim, como eu fiz com este livro, em direção à cara do boi, assim ó: eu te repreendo em nome de Jesus. O boi caiu morto. Como negar a eficácia e o poder dessa arma? Não há como negar, querido. Deus é maravilhoso. Deus é todo maravilhoso, pois todo o poder está nele. Então, ele nos permite ter essa arma maravilhosa. E Paulo diz que as armas da nossa milícia não é um revólver, não é um canhão, não é um fuzil, não é um míssil.
não são carnais, não são feitas de metal, mas as armas da nossa milícia são armas poderosíssimas, que vão onde o canhão não vai, que vão onde a bala não vai, que vão onde o projétil não vai, até a divisão da alma e do espírito, e ela atinge fortalezas do mal, destruindo-as, sofismas, raciocínios falsos, heréticos, pagãos, demoníacos. A palavra chega e destrói estas fortalezas, porque ela é a palavra de Deus e ela tem esse poder. Paulo menciona aqui algumas situações muito maravilhosas, porque não usamos os métodos humanos, tais como subterfúgios, conchavos, é vergonhosa essa palavra, conchavos, ameaças, calúnias ou difamações. O nosso poderio de ataque não é carnal, esses que eu mencionei são carnais, mas os que nós usamos pela palavra não são carnais, nossas armas são poderosas em Deus, e ele menciona, o conselho bíblico é tomar toda a armadura de Deus, quais? A verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação, a espada do Espírito, a oração perseverante. Olha, mais 7 instrumentos poderosos aqui, que são mencionados como sendo munições para o crente utilizar, juntamente com essa arma poderosa, e com isso vencer todo o mal, todas as dificuldades. No segundo item do segundo ponto, a destruição das fortalezas. Esta arma ela é tão poderosa que ela destrói até as fortalezas. Que são fortalezas? São espécies de refúgios do mal. E a palavra de Deus dissipa até isso. Onde a palavra de Deus chega, o mal tem que sair. O mal sai. Onde se prega o evangelho com seriedade, todo o mal desaparece. E a bonança chega, a paz chega, a alegria chega, e o nome de Deus é glorificado. E por último, esta palavra, ela destrói até os falsos argumentos, seja de que procedência for, de natureza filosófica, religiosa, pagã, seja lá de qual for. E ela até menciona ateísta, relativista, secularista, marxista, helenista, seja lá de que procedência for. A palavra de Deus, ela é capaz para destruir todas estas fortalezas do mal, esses argumentos falsos que procedem do mal, e o nome de Deus é glorificado. E por último, ela destrói toda altivez. Gente, aqui ela dá o checkmate. O que é altivez? A altivez do coração humano, o orgulho do coração humano, a ignorância ou arrogância de um coração que julga ser igual, superior a Deus, julga-se todo poderoso, na verdade não podendo nada, nem acrescentar 1/1000 de segundo na sua existência. Meu Deus, se nós existimos, é porque Deus nos criou e nos deu a vida. Então todo o poder está com Deus, e não no nosso orgulho, na nossa arrogância, no nosso senso de grandeza, mas a verdadeira grandeza, ela procede de Deus, ela é encontrada em Deus, e então nós temos essa arma para destruir as grandezas humanas, que quer fazer um coração orgulhoso. E eu finalizo dizendo, pastor, como conhecer um coração orgulhoso, um coração arrogante? É aquele coração, é aquele sentimento que leva a pessoa a pensar que ela conseguirá alcançar a vida eterna por seus próprios méritos. Isso significa o orgulho humano, a altivez humana, e ninguém vem ao céu se não for por Jesus Cristo. Ninguém vem a Deus, senão por Jesus Cristo. Logo, a minha arrogância,
o meu orgulho, precisam ser desfeitos, e a arma que desfaz orgulho, que desfaz arrogância, altivez, é a palavra de Deus, e ela é poderosa para isso. De muitos ela já desfez. Quando uma pessoa aceita Jesus como seu Salvador, é porque esta palavra já penetrou no coração dela, já penetrou lá, já destruiu essa fortaleza, já destruiu essa altivez, e está operando nela o milagre da transformação, o milagre da conversão, o milagre da humildade, da submissão à palavra de Deus. Eu agradeço a Deus porque Ele é bom, e a continuidade, o encerramento da nossa aula, seguirá com o professor Eliseu. Meus amados irmãos, louvamos ao Senhor Jesus por esta aula maravilhosa que o Senhor proporciona a Semaderon estar transmitindo como subsídio aos nossos irmãos. Acabamos de ouvir esta parte desta aula dominical com o nosso amado pastor Jormi César, trabalhando esse tema, a Bíblia transforma as pessoas. E aí, o texto áureo diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 fios, que vai a ponto de dividir a alma do espírito, juntas e medulas, e é apta também para discernir os pensamentos. Quando nós olhamos Paulo escrevendo em Romanos capítulo 1, versículo 16, ele vai dizer: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então a Bíblia transforma as pessoas. É o evangelho de Jesus Cristo que tem o poder para transformar aquele que mentia para que não minta mais, aquele que roubava para que não roube mais, aquele que adulterava para que não adultere mais, aquele que está caído nas sarjetas, vencido pela bebedice ou pelo crack, pela cocaína. A palavra de Deus tem o poder para transformar, e nós estamos aqui pregando, anunciando, ensinando, e o nosso professor da Escola Bíblica Dominical deve também acreditar, como todos nós acreditamos na Bíblia, que este poder é eficaz. Pregue esta palavra, fale desta palavra, sabendo que ela não é minha nem sua. Esta é a palavra de Deus, como já aqui mencionado pelo pastor Jomi César, que tem o poder para transformar a vida do homem, esteja ele na situação que estiver. Nós estávamos, primeiramente, irremediavelmente perdidos e condenados, mas Jesus veio do céu. Deus rasgou o céu, nos enviou Jesus para morrer por nós e nos dar essa salvação eterna, e agora nós temos este perdão maravilhoso. O terceiro ponto aqui da nossa lição, já caminhando para o encerramento, fala que a Bíblia nos torna humildes. Nosso pastor Jormi César falou sobre a Bíblia como essa palavra viva e como aquela que anula conselhos do mundo. Ela é a arma da nossa milícia, ela destrói fortalezas, ela destrói falsos argumentos. Vivemos numa época de argumentos horríveis, relativismo, ateísmo, materialismo, tempo de um verdadeiro secularismo. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo que nos últimos dias viriam tempos trabalhosos, em que as pessoas seriam amantes de si mesmas, ali no capítulo 3, né? Coisa terrível. Seriam pessoas cruéis, brutas, pessoas que não amariam seus próprios pais, desonrariam pais e mães, incontinentes, pessoas que não respeitam, não têm temor. Nos últimos dias haveria esse tipo de gente. Mas a palavra de Deus,
ela destrói todo este secularismo, todas estas atitudes e culturas que muitas vezes vai impregnando nas pessoas que preferem dar vazão, cumprir os desejos do mundo, os desejos da carne, a servir ao Senhor Jesus Cristo e obedecer a sua palavra. Daí o nosso assunto estar falando então sobre a Bíblia nos tornando humildes. Interessante que é o oposto do mundo. O mundo pensa que ser abençoado, ser próspero, é ser orgulhoso, ou é ser grande, é ser importante, é dar ordens, manter uma posição, é não pedir perdão, é não se curvar, é falar e não voltar atrás. Ora, nós somos falhos, e como humanos que somos, nós erramos, precisamos pedir o perdão para o nosso cônjuge. O pai precisa pedir perdão para o seu filho. O pai consegue errar com um filho de 5 anos, 2 anos, 3 anos, e seja a idade que for o seu filho, sua filha, errou, pede perdão. A Bíblia nos ensina assim. E às vezes Deus permite que a gente pratique a nossa fraqueza ou caia na fraqueza. Ele até permite que isso aconteça conosco em toda a proteção que Ele nos dá, exatamente para que a gente tenha uma oportunidade de demonstrar o nosso amor, a nossa humildade e pedir um perdão. Quanto tempo faz que você não pede perdão? Nós falhamos o tempo todo. Para Deus devemos sempre estar suplicando perdão, mas também para aqueles que falhamos, para com quem falhamos, que está próximo de nós. Então, Deus aborrece a soberba, é o primeiro subponto aqui desse terceiro e último ponto, dizendo que Deus resiste aos soberbos, está em Tiago 4:6, mas dá graças aos humildes. Então, pessoas soberbas, elas não têm passagem livre diante de Deus, elas não galgam espaço. E sem Deus, o homem não tem nada, não pode nada, não consegue nada. Quem poderá, disse Jesus, com todas as suas preocupações, aumentar um côvado, ou seja, meio metro, ao curso da sua vida? Não conseguimos. Tem pessoas que elas conseguem ser tão irritantes no seu orgulho, elas acham que são donas do mundo. Quando vem uma dor de dente, elas já se rendem. Uma cólica intestinal é suficiente para dizer você não é de nada. Então, não deve o homem confiar na sua beleza, a mulher confiar na sua beleza, no seu poder, na sua força, na sua sabedoria, na sua riqueza, no seu dinheiro. Não, nós não somos nada. Nós deitamos, dormimos e não sabemos se vamos acordar no outro dia. Daí o salmista diz no Salmo 3, eu deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Ah, se não é o Senhor nos sustentando, não vamos conseguir nem acordar. Aliás, nem dormir, né? Porque é Deus quem dá o sono, diz também o livro dos Salmos, Ele dá o sono aos seus amados. E Deus, porque nos ama, nos dá condições para descansar, mas sem Ele, nada. Então, Ele resiste ao soberbo, mas interessante, Ele dá graça aos humildes. Por isso, 1 Pedro capítulo 5 e versículo 6 em diante, diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Imagine, potente mão, essa mão que criou os céus e a terra, essa mão que limpou leprosos, essa mão que abençoou crianças, mas essa mão também que fez todos os mares, todo o universo, todas as galáxias, uma mão poderosíssima, diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. E aí diz o versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade,
porque Ele tem cuidado de vós. Ah, você que me ouve nessa oportunidade, Deus está dizendo para mim e para ti, estás ansioso, tem sonhos, tem preocupações, e às vezes essas preocupações chegam a ser uma ansiedade. Não viva ansioso, lance sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu cuido de vocês. Deus cuida de nós. Nós vamos encontrar no Salmo 103 que Ele cuida como um pai. Nós vamos encontrar em Ezequiel, nós vamos encontrar também em João capítulo 10, que Ele cuida de nós como um pastor, que sabe o nome de cada ovelha. Nós vamos encontrar no Salmo 121, que Ele cuida de nós como um guarda. O salmista diz, eu elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E aí o Espírito Santo já falou no seu coração, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, respondeu ele, porque Ele não vai deixar vacilar o teu pé, aquele que te guarda, afirmou ele, não tosquenejará, não dormirá, não dormitará o guarda de Israel, o guarda do povo de Deus. Então sujeitai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, porque Ele resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. Então, diz ainda aqui em Tiago 4:8, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará para vós. Tem muitas pessoas que eles dizem, eu estou longe de Deus, eu não sei porquê. Horas, se você se sente vazio, se alguém se sente vazio, se alguém se sente longe da presença de Deus, não foi porque Deus o abandonou. Isaías 59:1 diz, eis que a mão do Senhor está estendida e não encolhida para que não possa abençoar. É 24 horas a mão de Deus estendida. Entretanto, o homem que deveria estar debaixo da mão de Deus, sai de debaixo da mão de Deus. Não Deus que tira a mão de sobre ele. Olha a diferença. Então, o que o texto está dizendo? Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará para vós, porque Ele está com a mão estendida. No momento que você chegar, você vai adquirir o socorro. Hebreus capítulo 4, no versículo 16 em diante, vai dizer, cheguemos com paciência ao trono da graça, para que alcancemos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos em tempo oportuno. Deus está pronto a te socorrer. Quando eu leio esse texto, eu fico assim admirado, porque o texto está dizendo que Deus está no trono, e ali deixa transparecer, fica muito implícito no texto, que não há uma fila para você ir a Deus. Se você vai a um gabinete de uma autoridade, você precisa às vezes aguardar horas na fila, e ali no trono de Deus não tem fila, Ele consegue atender a todos ao mesmo tempo. Aí diz a Bíblia, cheguemos ao trono da graça, diz, cheguemos em tempo aceitável, mas o tempo é nós que vamos decidir em que tempo eu vou a Deus. E aí meu pai, pastor Isaías, ele costuma dizer assim, olha, o tempo que nós damos a Deus é o tempo que Deus dá para nós. Então, se você quer que Deus te dê bastante tempo, dê a Ele o tempo, porque é Ele, ou melhor, é você que se afasta dele, não ele de você. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará para vós. O soberbo não prefere aproximar do Senhor, mas ele acha que ele é sábio. E aí diz lá em Tiago capítulo 3, versículo 15, que existe sim uma sabedoria, mas a sabedoria do mundo, ela é terrena, animal e diabólica. Então, há sim outras sabedorias que não são a sabedoria de Deus. Mas imaginou, a sabedoria do mundo serve para quê? Sabedoria animal, quer dizer, que está aprofundada nos desejos carnais, serve para quê? E a diabólica, inspirada por Satanás, para quê? Só para prejudicar o ser humano. Mas o mundo está carregado destas sabedorias, porque, diz em 1 João 5:19, dizendo que o mundo jaz no maligno. E essa palavra, quando fala que o mundo jaz no maligno, nós
temos aí o verbo jaz. O verbo jaz é um verbo utilizado muito para defunto, né? Lá no cemitério você chega assim, está escrito assim, aqui jaz tal pessoa. Por quê? Porque o mundo, ele não só está no maligno, ele jaz, ou seja, ninguém consegue tirar o mundo do maligno, porque Satanás é o príncipe deste mundo, desse sistema caído, não da terra, não o mundo como terra, como universo, mas o mundo, sistema caído, degradado, destruído, que carregado de pecado, Satanás é o responsável por ele, e nele está aí a sabedoria humana, animal e diabólica. Mas a Bíblia diz a sabedoria divina, no mesmo texto de Tiago 3,5, é primeiramente pura, tratável, cheia de misericórdia, de bons procedimentos, de humildade, né? Esta é a sabedoria, ela é tratável, ela sabe tratar as pessoas, ela sabe conviver com as pessoas. Tem pessoas que querem viver sozinho, parece. Deus fez as famílias para que eu e você fale bem da família, ame a família. Cada um tem suas dificuldades, nossos parentes têm as suas dificuldades. Uns têm mais facilidade para enfrentar problemas, outros menos. Entretanto, eu posso conviver muito bem quando eu tenho a sabedoria divina, porque ela é pura, ela é tratável, cheia de bons procedimentos, cheia de amor. É esta sabedoria que o Senhor nos dá. E a palavra de Deus é que nos ensina a preferir a sabedoria divina à sabedoria do mundo pecaminosa. Cristo foi o nosso exemplo de humildade. Como exemplo de humildade? Ora, já para partir daqui desta terra, Jesus então pega uma bacia de água e quando os discípulos menos esperavam, ele os surpreendeu, começando a lavar os pés uns dos outros, como era prática dos servos. Interessante que ali estava Judas, que havia de trair Jesus. Entretanto, ele foi lavando os pés de um por um. O Pedro falou, não, o senhor não pode lavar meus pés. É muita humilhação. Mas Jesus disse, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. E ele disse, então pode lavar, Senhor. Lava até o corpo inteiro, já é exagerado, né? Jesus disse, não, apenas os pés, os demais já está limpo, vocês estão limpos pela palavra que eu tenho falado, porque a palavra que limpa, aquilo era uma simbologia também espiritual. E aí Jesus chega a Judas e lava os pés dele, mesmo sabendo que pouco tempo depois disso, poucas horas, ou até minutos, Pedro estaria, ou melhor, Judas estaria traindo ele com um beijo. Mas Jesus ensinou que nós não podemos desejar o mal a ninguém. Jesus estava lavando os pés de Judas como dizendo, Judas, estou te dando oportunidade, Judas. Você pode se arrepender. Veja que eu estou te dando uma chance que eu não quero o teu mal. Mas ele preferiu o mal. Quantas pessoas preferem o mal? Filipenses capítulo 2 também vai dizendo no versículo 5 que haja em vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de homem. Você já imaginou uma pessoa lá no trono, num grande palácio, ele ter que sair daquele palácio para ir morar numa das mais pobres favelas do Brasil? Seria fácil para ele viver ali naquela mais pobre favela depois de estar vivendo e exercendo uma função de rei num grande palácio? Se um rei era tão difícil, imagine Jesus sendo Deus, com um corpo de glória, imortal, ele abrir mão de tudo isto para receber um corpo mortal, um corpo físico, de carne, de dor, de sofrimento, e ainda saber que os homens haveriam de o maltratar, cuspir, bater nele e levantá-lo entre a terra e o céu. Mas por amor de mim e de você, ele se humilhou, dizendo, faça o mesmo, disse aos seus discípulos, se humilhem também,
dizendo com esse texto de Filipenses, que haja em vocês os mesmos sentimentos. A palavra de Deus tem uma das principais finalidades, que é nos ensinar a humildade. Duas coisas que nós entendendo, a primeira, se a gente entendê-la, a gente já entende a segunda. É a vontade de Deus. E a segunda é a humildade. Então, quando nós entendemos a vontade de Deus, a gente já sabe que a humildade, ela caminha junto. Mas, quem não consegue aprender isso, olha bem, e não é aprender, nós precisamos desenvolver todos os dias, porque somos tentados a perder a humildade. Então, dizem em 1 Pedro 2,21, Jesus dizendo assim, para isto fostes chamados, porque também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo para que sigais em suas pisadas. Então, que a gente possa seguir as pisadas de Jesus. Aqui já encerrando, diz, a humildade é uma virtude cristã. Os discípulos confundiram isso um pouco, quiseram afastar as crianças de Jesus, e Jesus disse, deixa eles. Mateus 18,4, dos tais é o reino de Deus. E aquele que não se fizer como uma criança, de maneira nenhuma, olha que palavra, ele vai poder ver o reino de Deus. Se você não se fizer como uma criança, e às vezes nós não queremos nos fazer como crianças, não que a gente precise ser ignorante como uma criança, sem conhecimento, ou despreparada, imprudente como uma criança, não. Tenhamos prudência de um adulto, mas tenhamos a simplicidade, a humildade de uma criança, é isso que Jesus diz. Não guarde rancor, não guarde ódio, seja como uma criança, perdoe quantas vezes precisar. Pedro uma vez se irritou muito, os cobradores de impostos incomodando, e todo lado que ele olhava parece que tinha alguém ali pegando em seu pé, e ele diz, mestre, até quantas vezes a gente vai perdoar uma pessoa, Senhor? Até 7, parece até que ele dizia assim, se for 7 eu já estou livre, porque tem um aqui que já tive que perdoar umas 7, parece que tinha um negócio assim ali, ele diz até 7, Jesus disse, não Pedro, não 7 Pedro, mas sim 70 vezes 7, uma pessoa, e ao dia. Deus quer que você tenha esse coração aberto para perdoar, quantas vezes perdoar, dizer, meu irmão, não importa, você pode ter falhado comigo, como falhar, eu quero chegar no céu com você, eu quero entrar no céu contigo. Então Jesus nos ensina que essa humildade é uma virtude cristã, e que nós precisamos então nos comportar com modéstia, e guardar ele no nosso coração. Eu encerro aqui citando João capítulo 15, quando Jesus diz assim, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, vocês são as varas, os ramos, e eu sou o tronco. A vara que não dá fruto, a vara que não está ligada em mim não pode dar fruto, e a vara também que não está dando fruto, ela é porque não está tendo compromisso com o tronco. E diz assim, agora vocês precisam estar ligados em mim, e eu em vós, porque sem mim, diz o versículo 5, nada podeis fazer. Interessante que quando a vara, o galho de árvore, ele está cheio de fruto, ele abaixa, ele fica caído, né? Alguns quase quebrados, cheio de fruto. Mas aquele galho que está sem fruto, ele levanta, às vezes tem até muita folha, alguém olha de cima e fala, que galho bonito, olha quanta folha, está todo aparente, mas não tem fruto. Jesus nos ensina tantas lições aqui no capítulo 15, e a principal é esta, sem ele nada podemos fazer. Eu quero orar com você nesta oportunidade, agradecendo a cada professor, a cada superintendente, a cada aluno que estão assistindo, que estão acompanhando essas aulas aqui. Hoje nós não pudemos ter aqui a presença do nosso evangelista, irmão Daniel, mas eu e o pastor João César aqui transmitindo esta palavra. Queremos agradecer pastor Nelson Tenberg, toda a mesa diretora da Semaderon, que nos apoia, que nos incentiva para estar aqui ministrando a palavra de Deus. Orem por nós,
para que Deus sempre tenha uma palavra conforme as nossas necessidades e que possamos atender com subsídio os irmãos em todos os nossos recantos do nosso estado de Rondônia e também do Brasil. Eu oro neste momento em nome de Jesus. Querido Deus e poderoso Pai, obrigado, Senhor, por mais esta aula. Continua abençoando o teu povo, Pai, que se dedica à escola bíblica dominical, desde o berçário, Senhor, até a classe da terceira idade. Ó meu mestre poderoso, dá motivação, incentivo, ânimo do teu espírito a cada professor, a cada aluno, porque a tua palavra é que estrutura, é que fortalece, é que constrói, ó Pai, é que edifica lares, vidas, ó Pai, é que nos leva até o céu, porque ela é quem nos mostra Jesus, que nos ensina de Jesus e que nos leva a uma vida prática conforme a tua vontade e o teu querer. Em nome de Jesus, Pai, se alguém ouve esta oração e está enfrentando algum problema, talvez uma doença, em nome de Jesus eu repreendo e digo, seja curado, seja abençoado em sua necessidade, em nome de Jesus. Amém.